Olá, eu sou aluna da Escola ZMFM, estamos aqui também com dois professores, Sueli Teixeira e Samir de Holanda, e nós viemos aqui para fazer um podcast para poder falar sobre as práticas de escravidão na atualidade. Então, professores, nós gostaríamos que vocês se apresentassem, falassem um pouco mais sobre a formação de vocês. Eu sou Sueli Teixeira, formei em letras português e inglês em 1999, em Cascavel, e moro aqui no Mato Grosso desde o ano 2000. Em 2017 me formei também em Direito e Economia, a qual aí eu trabalho nas duas profissões. Olá a todos, sou o Samir, também sou da área de português, letras, trabalho com educação há 10 anos no estado e também tenho uma experiência bastante longa na área de contabilidade, especificamente na parte de departamento pessoal, trabalhando com assessoria trabalhista, previdenciária, com empresas, e daí essa experiência que a gente tem a compartilhar nesse tema tão relevante. Então, nós estamos aqui com eles hoje, serão nossos entrevistados, eu vou fazer algumas perguntas e eles irão responder. E nós já vamos começar com uma pergunta bem importante para poder entender esse tema, que é: qual o conceito de trabalho escravo? Então, de acordo com o Código Penal brasileiro, o trabalho escravo é aquele trabalho forçado ou com jornada exaustiva ou com condições degradantes, e também pode ser com restrição à locomoção por dívida com o empregador. Então não precisa que todas as coisas aconteçam ao mesmo tempo. Uma das coisas acontecendo já se caracteriza como trabalho escravo. Então assim, às vezes o trabalhador vem de um estado distante para trabalhar, por exemplo, numa fazenda ou mesmo numa cidade. E aí o empregador recolhe, por exemplo, os documentos dele. Ou fazem eles, citando uma fazenda, por exemplo, fazem eles comprarem no armazém da fazenda. Então, isso tudo se caracteriza como trabalho escravo. Ou como a gente vê também algumas práticas no Brasil, pode ser que também aconteça de não ter um alojamento adequado dos trabalhadores. Então, qualquer uma dessas coisas que acontecer já se caracteriza trabalho análogo ao escravo, a escravidão. E já abre uma brecha para a nossa próxima pergunta, que é: será que a ideia de trabalho escravo não vem carregada com a ideia do escravo no período colonial? Sim, a gente não pode falar, tanto que a gente usa o termo trabalho análogo ao escravo, né? Porque trabalho escravo em si, a própria Constituição garante que desde a abolição não há, e a Constituição de 88 também. Mas essa questão da analogia, da comparação de algo parecido. E com certeza a gente carrega do período colonial essa herança, mesmo ela sendo modernizada, né? Tanto que, assim, se a gente pegar na história quais eram as práticas mais comuns de escravidão, quais eram os locais onde a força de trabalho escrava ela era mais útil. No trabalho do campo, o Brasil era extremamente agrícola, e também no trabalho doméstico. E se a gente trazer essa analogia para os dias de hoje, a gente pode fazer essa mesma constatação, né? Hoje, a prática de trabalho análogo à escravidão, ela também acontece com maior recorrência no campo, né? no trabalho rural, e também, por mais que a gente não saiba, ainda acontece muito também no ambiente doméstico, no trabalho doméstico nos grandes centros. Então é por isso que se chama práticas análogas à escravidão, porque não é escravidão, assim, ela própria, mas algo parecido. E para a população em geral, para quem não é aquela questão do escravo ali sobre milhões sendo trancafiado, mas como a Sueli explicou, é a questão de estar, principalmente hoje, o grande problema é a questão da dignidade humana, né? É a questão do trabalho degradante ao ser humano. Então,
o indivíduo ele ser privado de liberdade, de não ter como dele ser submetido a jornadas exaustivas de trabalho, né? Ele ser privado de algo que é direito dele. Direito dele. Seria se a gente pensasse assim, né? Por que acontece muito no campo e muito no ambiente doméstico? A pessoa que ela vai trabalhar numa área rural, logicamente ela não vai estar em casa. É o empregador que vai fornecer essa moradia, né? A mesma coisa acontece muito no Brasil, de no trabalho doméstico, as mulheres, por exemplo, morarem na residência dos patrões. E aí a gente tem que pensar o seguinte: o que esse trabalhador, o que ele faz no momento de folga? Ele tem direito de fazer o que ele quiser quando ele está fora da jornada de trabalho? Porque a CLT limita a jornada diária de trabalho. Exatamente. Então, se lá no trabalho dele, essa jornada de trabalho que está expressa na CLT não for respeitada, já caracteriza o trabalho análogo ao escravo. Assim como o Samir falou, né? Por exemplo, uma empregada doméstica, ela tem folga? Ou por ela estar morando, por exemplo, na casa dos patrões, ela tem que trabalhar 24 horas por dia, a qualquer momento ela tem que estar pronta para fazer o que foi pedido para ela. Porque se não for respeitado esses horários de trabalho ou de folgas, infra-jornada... Professora Sueli, o que é uma infração trabalhista? Uma infração trabalhista é qualquer ato do empregador que ofenda a CLT, que não esteja de acordo com a lei. Então, nós temos regras, porque a CLT é a consolidação das leis de trabalho. Se o empregador não obedecer às leis que estão apostas, por exemplo, não assinar carteira, o próprio contrato, né, de experiência ou não, contrato de trabalho, as horas extras, as folgas, 13º, são todas coisas, todo o direito do trabalhador que estão previstos na lei. Então, qualquer uma dessas coisas que estão previstas na lei e que o empregador não cumprir é uma infração. E quando acontece uma infração trabalhista, quem vem na empresa, ou que essa empresa pode ser rural ou urbana, quem vai até lá para fazer a verificação é um fiscal ou um fiscal auditor do Ministério do Trabalho. E aí, se constatando essa infração, né, é que vai gerar a multa e as demais consequências acarretadas para o empregador que estiver desrespeitando as leis trabalhistas. Certo, então tem ali as leis e o empregador ele tem que seguir elas, né, para não ser uma infração trabalhista. Exatamente. Tudo que ele não obedecer é uma infração e ele pode ser autuado a qualquer momento, né, em decorrência disso. Até é importante a gente estar falando sobre isso, porque muitas pessoas não sabem que tem um número de denúncia. O Disque 100 é justamente para denunciar o trabalho análogo ao escravo no Brasil. E é justamente a infração a certas leis da CLT que o Ministério do Trabalho e a legislação vão configurar como trabalho análogo ao escravo. É essa questão de o funcionário, do empregado, ele ser exposto a uma jornada de trabalho muito extenuante, né? De no fim de semana ele não ter as folgas que são combinadas no contrato de trabalho. Se ele está numa área rural, ele não ter liberdade de no horário de folga dele, no descanso semanal, ele fazer o que ele quiser, ele ir para o que a gente tem que ter em mente é que o grande drama do trabalho análogo ao escravo é essa condição humana. É da pessoa humana ela ter a sua liberdade restrita, o seu direito de ir e vir, né, fazer, porque como trabalhador eu tenho compromisso na minha jornada de trabalho, eu tenho deveres também. A CLT não é só para o empregador, é para o empregado também. Mas a questão é, o que eu devo fazer, qual o meu direito, qual a minha liberdade, o que eu posso fazer quando eu não estou trabalhando, no meu descanso diário e no meu descanso semanal. Então é nisso que geralmente ocorre esse tipo de problema, porque o empregado está numa área rural muito longe, né? Então ele pode ter esse direito cerceado. Além de outras coisas, né? A parte a gente mencionou a questão do salário, né? A gente não pode pensar assim que o trabalhador análogo ao escravo, ele não tem salário. Ele pode até ter, mas que tipo de desconto é permitido? Né? Ele pode receber parte desse salário em outras coisas que não é espécie?
Não, né? Mas a legislação tem, tudo isso está regulado na legislação. A CLT diz exatamente que o trabalhador tem que receber o salário dele em espécie, com alguns descontos, se o empregador ele fornece alimentação e moradia, há compensação disso? Há também, mas tudo isso é devidamente legislado. Então, tipo, a gente, no caso, eu, por exemplo, como trabalhadora, eu teria que cumprir o meu dever como trabalhadora, mas o meu patrão também teria que cumprir o dever dele. Exatamente. Inclusive, isso é crime, né? Quem sujeita o trabalhador a trabalhos análogos à escravidão está previsto no Código Penal e pode ser levado para reclusão realmente e cumprir uma pena de 2 a 8 anos na cadeia realmente, né? Se ele for autuado, se ficar comprovada essa prática de trabalho análogo à escravidão. Certo. Importante frisar que isso, o senso comum pode dizer que mas isso acontece pouco no Brasil ou não acontece. Acontece todos os anos, né? Só no ano passado, 2022, mais de 2.000 trabalhadores foram resgatados pelo Ministério do Trabalho nessa questão. Então não é pouca gente, não são poucos casos. Anualmente são milhares de trabalhadores que são resgatados nessa condição. Então, a gente já até acabou falando um pouco sobre esse assunto, e a próxima pergunta seria como que se dão essas práticas de trabalho escravo na atualidade? Daí, vocês falariam um pouco das experiências de vocês que eles tiveram? Olha, a gente pode citar, por exemplo, alguns casos famosos que aconteceram no Brasil, como em alguns lugares que foram resgatados trabalhadores que estavam trabalhando, por exemplo, sem folga semanal ou sem folgas intra-jornada, que a gente diz que é aquela folga. Por exemplo, se um trabalhador trabalha mais de 4 horas durante o dia, ele tem que ter pela lei 15 minutos de folga. Ou se ele trabalha mais de 6, né, 8 horas, ele tem que ter intra-jornada no dia 1 hora para o almoço, para a refeição. Então, foi resgatado no Brasil trabalhadores que não tinham isso, que ficavam na casa da pessoa trabalhando mês a mês sem folga nenhuma, nem entre jornada e nem final de semana, né? Que em vez de trabalhar as 8 horas diárias, estava trabalhando 14, 16 horas. E às vezes, foi resgatado também no Brasil trabalhadores que estavam em uma determinada área rural e que trabalhavam e que ficavam devendo para a fazenda, né? E a fazenda não entregava os documentos para essas pessoas voltarem para casa, porque a dívida que eles tinham adquirido no local de trabalho era maior do que eles recebiam por mês. São práticas que são proibidas por lei, mas que estavam acontecendo no Brasil e que deu uma repercussão muito grande na mídia. Sim, quando a gente fala de trabalho análogo ao escravo nos dias de hoje, a gente cita aqui que acontece principalmente nesses casos, né? Como envolve muito essa questão do trabalhador, que ele está numa situação frágil, por estar fora de casa, fora do seu lugar, não é à toa que os principais casos acontecem ou em ambientes rurais ou em áreas urbanas, especificamente no trabalho doméstico. Isso no Brasil, né? Se você pegar as estatísticas de países, por exemplo, que tem, vou citar um exemplo, por exemplo, roupas com qualidades até boas, mas extremamente mais baixo do que o preço praticado no mercado. Já teve reportagens que foram a esses locais e viram que as pessoas que trabalhavam lá estavam trabalhando com um trabalho análogo ao escravo, que trabalhavam muito mais do que a lei permitia, por exemplo, se fosse no Brasil, mas que para aquele país, de repente, ou era possível, ou também estava infringindo, né, o código de leis daquele país no quesito de lei trabalhista. Trabalho infantil. Trabalho infantil, isso também é muito interessante, porque inclusive no Brasil, das pessoas resgatadas, um número grande de pessoas resgatadas eram justamente menores, né, de idade, que também não pode, né, os menores podem trabalhar, mas a partir de uma idade específica, como menores aprendizes, e tem uma série de quesitos, por exemplo, não pode trabalhar à noite, não pode trabalhar num ambiente insalubre. Então, toda vez que isso é desrespeitado, está comparando com o trabalho escravo. Está sendo análogo ao trabalho escravo. A pergunta para fechar com chave de ouro aqui, que é o que a escola tem a ver com isso? Por que a gente está discutindo sobre esse assunto aqui agora? A escola tem tudo a ver, né? Massa. A escola é aqui que a gente está formando os cidadãos, né? Toda a população. Então, primeiro, nós teremos aqui da escola que vão ser os trabalhadores de amanhã e os empregadores de amanhã também.
Então, aos adolescentes, às crianças, os alunos, eles têm que desde cedo saber que eles têm direitos, né, como trabalhadores, que eles têm deveres também como futuros empregadores, e a sociedade ela tem que ter essa discussão, tem que estar sempre sendo feita, sempre atual, para que a gente realmente evolua nesse sentido, né, para que essa chaga tão triste, né, em plena modernidade nós temos esse tipo de prática, que isso seja diminuído e erradicado. Então a escola aqui, como a gente está formando vocês, como a gente está formando os cidadãos, né, que todo adolescente, toda criança tenha essa formação cultural para que eles sejam cidadãos conscientes disso, conscientes de que essa prática ela é horrenda, que eles possam combater isso como trabalhadores, denunciar como cidadãos, e se forem empregadores, que eles sejam conscientes disso, que tenham essa formação. Então, acho que tudo passa por aqui. A escola tem um papel fundamental nisso aí. Então, a escola é muito importante para poder ensinar os alunos a criar consciência desse tipo de coisa, né? Para depois não ficar sofrendo no futuro e não sabendo que ele pode estar sofrendo sobre trabalho escravo. Exatamente, porque assim, a Constituição prevê que ninguém pode se ausentar de cumprir a lei alegando desconhecimento. Então, por exemplo, uma pessoa pega numa determinada situação que infringe a lei e não pode falar assim, eu não conhecia que existia essa lei. Então, a escola é o momento que os professores ajudam os alunos a conhecer as coisas, né? Eu sempre falo para os alunos que a escola é um treino para viver em sociedade. Então, quanto mais assuntos, né, pertinentes ao que o cidadão vai viver depois da sociedade, o que a gente puder treinar o aluno na escola é melhor para ele depois. Então, ele conhecendo a lei, sabendo o que pode e o que não pode ser feito, depois ele vai poder saber tanto para empregar outras pessoas, quanto para conseguir negociar com o patrão dele, porque ele fala assim, não, eu conheço a lei, eu sei que isso pode ser feito ou isso não pode. Então, na escola, nós podemos instrumentalizar as pessoas para saber negociar depois. Por isso que o papel da escola é muito importante. Podemos depois chegar numa situação dessa e poder falar, não, eu sei que isso está errado. É importante ressaltar, antes da gente terminar o bate-papo, que muito embora não tenha muita coisa a ver com a escravidão que aconteceu lá no século XVIII, aqui no Brasil, mas infelizmente os dados mostram que as pessoas que mais são empregadas nesses trabalhos análogos a escravos, ainda no Brasil, né, falar do Brasil, que é a realidade que a gente está conversando, são pessoas pobres, porque os fazendeiros ou mesmo os trabalhadores urbanos, empresários, vão de ônibus buscar no Nordeste pessoas pobres, e dessas pessoas pobres, a maioria, infelizmente, são pessoas negras, são pessoas de cor preta. Assim, esse negócio das pessoas pobres é que também o empregador ele faz uma oferta de trabalho muito boa, mas depois ele não cumpre, né? E assim, é boa para quem? Para quem está acostumado a não ter nada. Tá numa vulnerabilidade. Vamos pegar Sinop como exemplo. Se aqui em Sinop a pessoa não trabalha por menos de R$1.000, se o empregador daqui for lá em determinadas regiões do Nordeste, onde a pobreza é muito grande, fala assim, olha, eu tenho esse trabalho e pago 500, para quem não ganha nada, ou ganha R$100, ganha R$50, vai ser bastante, e eles vão aceitar vir. Infelizmente, a realidade é essa. É por falta de estrutura mesmo, né, no sistema falido que a gente está vivendo, economicamente falando, que as pessoas se sujeitam a esse tipo de trabalho. E muitas vezes é como você falou, eles são enganados. Eles vêm para cá com uma promessa e chegando aqui, a promessa não se cumpre. Pois é. Então a gente vai encerrar o podcast por aqui. Muito obrigada, professora Sueli e professor Samir, por participarem. Foi um prazer. Obrigada também a quem está nos assistindo em outras plataformas aí, nosso podcast, né? E eu espero que isso tenha ajudado a entender melhor, ou ao menos gerado essa curiosidade aí de você pensar sobre esse tema. Até mais. Deixa o like. Slide. Ativa o sininho.